Olá, irmãos. Estamos entrando no 6º dia da nossa 33ª Semana Espírita de Esteio, na qual o tema central é Conhece-te a ti mesmo. No dia de hoje, nosso irmão Velocino Camargo, tarefeiro da Sociedade Espírita Caminho da Luz de Porto Alegre, apresentará o subtema Educações Fluídicas, Reforma Íntima. Então convido todos vocês para essa prece em pensamento. Vamos nos unir, queridos irmãos, da Sociedade Espírita União Faz a Força, da Ponto de Luz, da Gabriel Derani, da UME de Esteio e simpatizantes, que assistirão à mensagem do nosso irmão. Que Jesus, estando junto ao leme, nos unindo na busca do conhecimento, que seja mais um esforço nessa caminhada que nos colocamos à disposição desta grande oportunidade de ensino, que seja de esperança, por nos conscientizar que podemos nos reformarmos, mas nossas escolhas será refeita em um caminho de unificação de pensamento, no amor incondicional do Mestre. Mentalizamos a humanidade por esta prova e expiação que estamos vivenciando de fato. Que essas conquistas reformadoras amenizem nossas preocupações. Somos irmãos, filhos de Deus, unidos em pensamentos consoladores de muita luz divina. Que a paz esteja conosco. Obrigado. Olá, um grande abraço aos trabalhadores e frequentadores das 5 casas que compõem a União Municipal Espírita de Esteio. Quero agradecer a vocês o convite que me foi formulado para estarmos juntos aqui nessa 33ª Semana Espírita, desta importante União Municipal da Doutrina Espírita em nosso estado. Nós estamos aqui para juntos estudarmos o tema Educações Fluídicas, Reforma Íntima. Nós vamos começar então o nosso estudo e as nossas reflexões em torno de uma questão clássica da doutrina espírita, em especial em O Livro dos Espíritos, a questão 919. Nessa questão, Kardec formula a espiritualidade, um questionamento acerca da maneira mais prática de nós conduzirmos a nossa vida e de resistirmos ao arrastamento do mal. Então ele pergunta à espiritualidade: qual a maneira mais prática que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir ao arrastamento do mal? E a resposta é uma resposta simples, que diz o seguinte: um sábio da antiguidade já vô-lo disse, conhece-te a ti mesmo. O interessante é que na própria questão nós temos vários também elementos para nós refletirmos. Porque Kardec já formula nesse questionamento uma situação que a todos nos aflige, que diz respeito ao arrastamento para o mal. Porque Kardec pergunta: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida, de aproveitar esta existência e ampliar a sua capacidade de valores, a sua capacidade em termos de virtudes? E que meio prático é esse que pode favorecer ou facilitar que ele evite a cair novamente no mal, a evitar este arrastamento para o mal? É como se isso fosse da nossa própria natureza. E os Espíritos respondem que a maneira mais prática, o meio mais eficaz para isso é conhecer a nós mesmos. Nessa resposta está toda uma orientação para que a gente possa perceber com detalhes quais são as raízes, as razões, os motivos, os nossos pendores, aquilo que nos leva muitas vezes a praticar o mal, de praticar uma determinada conduta, um comportamento em que nós não queríamos na sua essência.
Às vezes nós percorrendo os fatos pelos quais nós agimos, a gente vai procurar identificar a raiz das nossas ações. E nós vamos ver este arrastamento muitas vezes para o mal, contrário àquilo que nós desejaríamos agir. É por isso que Paulo disse: aquilo que eu quero eu não faço, e acabo fazendo aquilo que eu não quero. Porque nós temos um certo arrastamento para o mal. Então, quando a gente começa a se descobrir na doutrina espírita, com os valores e informações que Jesus nos passou, e esses valores começam a ter sentido na nossa existência, a gente começa a perceber que o mundo ganha muito mais colorido com esta dimensão do amor que Jesus apresenta para nós, em que a gente se torna efetivamente seres libertos quando nós amamos efetivamente. Nós vamos encontrar uma certa dificuldade de poder compatibilizar as nossas ações, que muitas vezes são ações que nos arrastam no sentido diferente daquele que nós gostaríamos de adotar, de uma direção diferente àquela em que muitas vezes nós somos levados, arrastados. Por isso a palavra, o verbo que Kardec usa, diz: olha, o meio mais eficaz a fim de que evitemos ser arrastados para o mal. É como se a gente fosse efetivamente contra a nossa vontade, a gente fosse levado a essas situações. Quantas vezes nós nos arrependemos daquilo que nós falamos, daquilo que nós dizemos, que escolhas nós realizamos tomadas por impulsos, tomadas por desejos, e às vezes as consequências são aquelas mais difíceis para nós. Então, nesse processo, é importante que a gente faça uma análise desses valores que estão por trás de tudo isso, desses elementos que compõem esta estrutura da nossa mente, a nossa estrutura psíquica. E que a gente então vai buscar um equilíbrio destas emoções, um equilíbrio dentro dessas estruturas, uma harmonia na nossa atmosfera fluídica. Por isso, educações fluídicas, reforma íntima, porque tudo começa através dos nossos pensamentos e das nossas ideias. A origem a origem das nossas ações está nas nossas ideias, nas nossas intenções. Então, educar as ideias, educar as nossas intenções, fazer um equilíbrio destas emoções e ter um domínio sobre elas, faz parte desse processo de educação do ser, faz parte desse processo de reforma íntima. Por isso que os espíritos, na resposta a esta questão 919, já orientam, de: olha, um sábio da antiguidade já vos disse: conhece-te a ti mesmo. Então, conhecendo a nós mesmos, nós vamos estudar a nossa origem, vamos estudar a nossa natureza, os nossos pendores, para que lado nós nos dirigimos em determinadas situações. Então, nós vamos fazer hoje aqui também um estudo da origem desse nosso arrastamento. Por que nós vamos nesta direção? Então nós vamos perceber que nós somos seres em processo evolutivo, que nós já tivemos inúmeras existências. Quando a gente lê no Evangelho de Jesus que acompanhava o Cristo uma multidão, esta multidão a gente pode olhar do ponto de vista social, e que é um conjunto, um número grande de pessoas que seguia Jesus, mas também a gente pode imaginar como sendo as nossas histórias individuais, a nossa multidão íntima, interna, que percorre, que vai atrás, que acompanha Jesus. Por que a gente diz esta multidão interna, este grupo interno? Porque essa pessoa que está hoje aqui, esse Velocino, ele é resultado de outras experiências no corpo físico em outras épocas.
Eu já vivi, assim como todos vocês, em outros momentos, com outro nome, numa outra sociedade, sob uma outra cultura, filho de outras pessoas que talvez não os meus pais nessa existência. Então nós somos o somatório dessas inúmeras individualidades. Hoje Velocino, mas eu já posso ter sido Timóteo, eu posso ter sido alguém na Itália, Francesco, Giovanni, eu posso ter vivido na África, eu posso ter nascido homem, ter nascido mulher, ter experiências como um filho que não teve pais, órfão, inúmeras situações. Então nós somos o resultado desta multidão, esta multidão que percorre, que vai atrás de Jesus, que acompanha os seus passos. E nós temos ao longo dessas experiências comportamentos e vamos criando ao longo dessas experiências hábitos. É natural que nós tenhamos os nossos hábitos, que é fruto de determinadas experiências que foram repetidas. Então a gente acaba criando um determinado hábito. Com o tempo, nesse processo evolutivo, a gente se dá conta que este hábito, ele começa a nos causar prejuízo. Muitas vezes ele é a causa de várias consequências ruins na nossa existência, que às vezes leva anos para a gente poder modificar, quando não muitas vezes passam por várias e várias encarnações. Então, estes hábitos que se acumulam na nossa história, por força da repetição daqueles comportamentos, em determinado instante a gente vai perceber que aquele hábito tem gerado danos e a gente procura reverter esse processo. E vejam que isso não é nada fácil. Tem uma história para a gente poder ilustrar isso, de dois amigos que conversavam acerca da facilidade ou não de se dominar os instintos dos animais. Um deles dizia o seguinte, que a coisa não era muito fácil, que os animais eram dotados de um determinado instinto e isto era tão forte neles que nenhuma educação era capaz de superar, de suplantar um instinto. Enquanto o outro amigo dizia o seguinte, não, através da educação, até mesmo dos animais, a gente pode suplantar um determinado instinto, um impulso que seja. E aí este que tinha esta teoria, que através da educação poderia refrear um determinado instinto, ele começou a educar o gato dele para determinados comportamentos, para que ele tivesse comportamentos adequados quando estivesse perto das pessoas, que ele se comportasse quando as pessoas estivessem à mesa. Ele colocava o gato em uma cadeira também próximo a ele, educou para que esse gato não subisse na mesa, para que não apanhasse em alimentos que tivesse sobre a mesa, ou seja, que fosse um gato educadíssimo, que só atendesse aos comandos verbais do dono dele. Olha, sobe na cadeira, colocava um alimento na ponta da mesa, o gato só pegava o alimento quando ele dava o comando, descia da cadeira quando era também dado um comando específico, e assim ele fez. Quando ele conseguiu fazer esta educação, promover este processo de adestramento desse animal, ele chamou um dia este outro amigo para mostrar o feito dele, mostrar que a teoria dele estava certa. Esse amigo foi até lá e viu dele, então, todo o resultado desse trabalho. Então colocou ele sobre a cadeira, o gato sobre a cadeira, pegava algum alimento quando ele autorizava, fez o gato descer e tal, e assim o gato ficou. Só que esse amigo naquele momento ele queria mostrar que era falha a teoria desse adestramento. Ele trouxe com ele um pedaço de atum
e ele tirou então da latinha esse atum e atirou no chão. No que ele atirou esse pedaço de atum, diz que o gato correu para abocanhar o atum. Então ele foi demonstrar que o instinto era muito maior do que toda educação. Isso nos serve de analogia para esse estudo que a gente está fazendo. Porque nós temos os nossos impulsos, ou como diz Kardec, o arrastamento, e muitas vezes é um arrastamento para um lado que a gente não gostaria. O arrastamento para o mal é ser agressivo, é ter muitas vezes aquele comportamento, diz, olha, eu não levo desaforo para casa, eu prefiro perder um amigo, mas não perder a piada. Então a gente vai perdendo amigo ao longo do tempo. A gente vai fazendo inimizade ao longo dos anos, porque tem aquele impulso, aquele arrastamento. Então, e aí que nesse exemplo com esse gato, com esse animal, a gente vai ver que muitas vezes até mesmo em nós temos este arrastamento de difícil controle, não impossível. Por quê? Porque vai ser mais difícil o controle quanto maior for o número de vivências que nós tivemos em que agimos daquela forma. Então, quanto mais experiências nós tivemos num determinado sentido, num arrastamento para o mal, evidentemente que o nosso exercício hoje vai exigir maior esforço, porque a gente levou anos agindo desta forma. E como isto é difícil, a gente sabe. Para muitos de nós, às vezes tem coisas que são mais difíceis, mais fáceis, mas cada um precisa se conhecer. Conhece-te a ti mesmo, para ver qual a direção em que nós somos arrastados, muitas vezes contrários à nossa vontade, e que nós precisamos fazer com que a nossa vontade tenha império, que a nossa vontade possa ter controle, possa ter domínio dessa situação, que a gente tenha autodomínio. Todos vocês conhecem muito bem como é que se dá o processo obsessivo, em que um espírito domina o outro. É um processo obsessivo, um é dominado. Mas vejam, aquele que é dominado é porque ele perdeu o que? O seu autodomínio. A dominação de um espírito sobre o outro só se dá quando aquele que é dominado perdeu o seu autodomínio. Quando nós estamos falando, então, de exercício da vontade, nós perdemos em um determinado momento, pelo uso viciado de um certo comportamento, o domínio, o nosso autodomínio. A vontade, ela se anestesia e a gente é levado por determinados desejos e determinados impulsos. Mas porque nós mesmos criamos aquele desejo. Nós mesmos criamos aqueles impulsos ao longo de nossas vidas. Então, se a gente tem um determinado impulso na área do poder, em que quando nós assumimos um determinado posto de comando, de controle sobre outras pessoas, a gente sente um certo prazer no exercício daquele poder e muitas vezes nós avançamos nesse poder, nós prejudicamos as pessoas pelo exercício arbitrário da nossa vontade, nós desmerecemos pensamentos, situações particulares de cada uma daquelas pessoas que fazem parte do espectro do meu poder. Então, quando a gente abusa desse poder, inúmeras situações, inúmeras etapas encarnatórias, nós temos hoje ainda aquele desejo por ter o poder, mas por mandar, não pelo poder para ser exercido com aquela liderança positiva, com aquela liderança que sabe coordenar o grupo, que sabe ouvir, que sabe dar o exemplo. Então nós temos que lidar com esta situação desse ser do passado
em que quando ele assume um poder, ele quer mandar e somente a ideia dele é que deve prevalecer, usa de todos os meios para isso, e a gente muitas vezes observa situações como essa da nossa vida. Às vezes nós somos comandados por pessoas e identificamos nessas pessoas comportamentos assim. E pode ser que nós, quando venhamos a ser chamados ao exercício de um determinado poder, a gente possa ser levado a um arrastamento nesta direção, e que é muitas vezes maior do que nós mesmos. Como é que a gente faz esse controle? Primeiro é conhecendo-nos a nós mesmos. A gente percebendo que aquele arrastamento tem nos provocado prejuízo ao longo do tempo. E é preciso que nós então venhamos a exercer domínio sobre esses desejos. Então nós temos várias vidas. Nestas várias vidas nós experimentamos uma série de situações e experiências. Nessas experiências muitas vezes a gente se deixa levar por determinados desejos do momento que geram prazeres, e isso se repete ao longo do tempo, e chega um determinado momento em que a gente começa a fazer um exame de nós mesmos, mais lúcidos, um pouco mais evoluídos, com a luz do sentimento a tomar já a nossa consciência, e a gente quer modificar determinados hábitos e ver a dificuldade disso acontecer. A gente tem que se dar conta que nesse processo evolutivo é extremamente difícil evoluirmos sem esses sobressaltos. Ninguém evolui sem passar por um processo de tentação. Nenhum de nós. Todos nós, agora que estamos conectados nesta mensagem, nesta projeção, neste vídeo, todos nós, se nós passarmos pela nossa mente todas as situações da nossa vida, todos os nossos impulsos, a gente vai perceber que determinadas situações são realmente extremamente tentadoras, são extremamente difíceis, mas é por isso, porque toda a evolução consciente, ela tem estas situações de tentações que são difíceis, porque vejam, só aquela pessoa que não vive num processo evolutivo consciente não tem tentação. Se alguém disser assim, diz, olha, eu não tenho tentação nenhuma na minha vida, é porque se deixou levar por todas elas, né? Então ele deixa a vida me levar, a vida leva eu, e não exerce nenhum exercício consciente das suas ações. Mas aquele que quer levar um processo evolutivo consciente, ele se defronta com as suas tentações. E já dizia Chico Xavier que a tentação é como se nós corrêssemos de um cão, mas a gente está louco de vontade de ser atacado por esse cão. Isto é a tentação. Então a gente está correndo desse cão, porque a tentação está atrás, o cão chama-se tentação, a gente corre dele, mas no fundo nós queremos ser atacados por ele. Que esse cão nos alcance, que a tentação nos pegue, que a tentação nos envolva de novo. A gente foge dela, mas no fundo a gente quer que ela nos pegue, nos agarre novamente. E esse processo de educação fluídica envolve a gente estar sempre vigilante com os nossos pensamentos, para que a gente possa com o tempo fazer esta nossa reforma, evitando que aquela situação seja encarada como tentação pelo nosso espírito, que a gente desfaça isso. Imagine vocês alguém que tenha se acostumado a ir para frente de um televisor com um pote de 2 litros de sorvete e fica assistindo um filme naquele tempo todo, 1h30, 1h50, e quando termina aquele filme ele já conseguiu terminar aquele pote de 2 litros de sorvete. Ele aproveitou aquele tempo
se deliciando com aquele sorvete. E ele faz isso inúmeras vezes, ao longo de vários anos. Quantos de nós acaba criando determinados hábitos alimentares, não é? E aquilo gera prazer. De tal forma que para ele, um determinado tempo, assistir a um filme em casa é sinônimo de ter um pote de 2 litros de sorvete do lado. Ele não se imagina de um determinado dia assistir um filme sem ter o sorvete. Então, quando ele pensa em assistir um determinado filme, em que ele faz uma lista de filmes para o final de semana, ele já passa no supermercado antes do final de semana para comprar o sorvete, porque sorvete e filme tem tudo a ver para ele. E uma coisa não pode estar desassociada da outra. E ele criou esse hábito durante anos. Então imagine vocês agora essa situação. Ele já está chegando numa certa idade em que começa a ter a necessidade de fazer os check-ups. Aí os médicos pedem aquela batelada de exames, vão ver os resultados e conseguem perceber que ele está com alto índice glicêmico. A glicemia dele, o açúcar no sangue dele está alto, a glicose está alta. E aí o médico vai perguntar para ele, mas vem cá, tu tens o hábito do exercício físico, da caminhada? Não, não tem. Aí, com relação aos teus hábitos alimentares, o que tu faz? Não, eu me alimento disso, daquilo e tal, e ele vai dizendo, mas, enfim, são alimentos comuns. Ele diz, mas tu tem algum hábito diferente, com alguma coisa doce e tal? Diz, não, tem sim. Olha, toda vez que eu assisto um filme na minha casa, eu gosto de comer sorvete. Tá, mas e qual é a quantidade de sorvete? Um filme é um pote de 2 litros de sorvete. Mas, meu Deus do céu, diz o médico. Olha, com a tua idade, tu não pode mais te dar o luxo de comer 2 litros de sorvete, não. Então, olha, o negócio é o seguinte, nós vamos cortar o sorvete. Tu vai assistir o cinema sem comer nada de sorvete. Tu não come sorvete, tu vai procurar ter uma vida mais saudável, te alimentar melhor, fazer exercícios e nada de sorvete, pelo amor de Deus. Também os teus triglicerídeos estão altos, a glicose está alta, o açúcar no sangue está demais. Olha, tu tem que acabar com o sorvete. O que vai acontecer? A tentação. Aquela pessoa não vai nos primeiros dias nem conseguir assistir o filme direito, porque ele não está saboreando o sorvete. E se alguém da família compra ainda um pote de sorvete, aquilo é uma tentação para ele. Ele não vê a hora de chegar no refrigerador, no freezer para pegar o sorvete. A família cuidando ele para ele não chegar lá. Ele é capaz de acordar às vezes à noite, de madrugada, ir até a cozinha para pegar um pouco daquele sorvete. Ele pega uma colher no faqueiro, ele come, daqui a pouco ele limpa a colher, ele vai secar, vai botar no talher de novo para não deixar nenhum vestígio ali, volta para dormir, porque é a tentação que está levando ele a passar de novo por aquele prazer. Então isso acontece ao longo da nossa vida. A gente cria determinados comportamentos e hábitos que acabam sendo nocivos a nós, e a gente acabou com o tempo gerando esta tentação. Diz, olha, eu não levo desaforo para casa. Quando eu assumo o poder, eu quero ser senhor das decisões. E todos têm que seguir aquilo que eu faço, aquilo que eu mando. Então, na área sexual, a mesma coisa. Pode ter uma tentação por não poder ver um homem bonito, uma mulher bonita, que se dê envolvido naqueles pensamentos eróticos que lhe consomem a vida. Muitas vezes ele pode ter uma relação harmoniosa com uma companheira, um companheiro, mas mesmo assim aquilo ainda é muito forte pelas experiências que nós já vivemos. E a gente percebe que isso é nocivo naquele determinado momento. Todos nós temos tentações. Todos que vivemos numa evolução consciente somos tentados. Os animais vivem sob o instinto, e o instinto dá a medida certa. Agora, nós homens, muitas vezes, nós como seres humanos, nós abusamos. E aí, o abuso é decorrência
das nossas escolhas. Nós não vemos nenhum animal chegar num veterinário e dizer que ele está tendo problema na área dos desejos sexuais. Não, porque ele vai usar o sexo na medida do seu instinto. Agora nós criamos uma viciação, porque todo vício é quando nós exageramos da medida. Então a gente exagera da medida porque nós temos escolhas, porque nós temos vontade, nós deixamos nos levar pelos nossos desejos e que com o tempo acabam criando tentações. Então nós precisamos agora acordar a nossa vontade. Porque quando nós estamos diante de uma tentação, é porque a tentação foi se desenvolvida pelo exercício abusivo do desejo. Então, o desejo é quando a gente satisfaz ele, dá prazer. Quando ele não satisfaz, dá ansiedade. Gera perturbação. É por isso que a gente identifica um desejo. Quando a gente é levado pelo desejo, atende o desejo, a gente sente prazer. Quando a gente não atende o desejo, a gente sente o quê? Nós sentimos ansiedade, perturbação. O interessante é que as correntes materialistas, o materialismo, ele diz o seguinte: olha, o desejo não é problema. A gente só tem que cuidar aqueles desejos que vão infringir a lei. Esses são preocupantes. Mas todos os demais que não infringem a lei, se a pessoa tem um desejo, esse desejo é dar vazão a um determinado prazer, mas esse prazer não é ilícito, não tem problema algum. Agora, para as religiões, de uma maneira geral, a gente deve reprimir aquele desejo, que também não é a posição correta. Condenar o desejo, ver o desejo como algo do pecado, também não é a maneira correta, porque quando a gente tenta abafar aquele desejo, aquilo gera tensão. Na realidade, nós temos que dar vazão à nossa boa vontade, porque a vontade que faz parte da nossa estrutura como ser, ela visa a nossa felicidade. É o nosso self que vai nos ajudando no exercício positivo desta vontade, da centelha divina que habita em nós. Então a nossa vontade vai procurar o quê? Vai procurar valores superiores na vida. E esses valores superiores é que vão nos ajudar a dominar os nossos desejos. Não refrear, não abafar esses nossos desejos, nem também deixar que eles corram à solta. A vontade vai exercer esse controle através dos valores positivos que nós criamos. É Emmanuel que na obra Pensamento e Vida nos diz o seguinte, que a vontade é a gerência esclarecida e vigilante governando todos os setores da ação mental. Então a vontade é esta gerência esclarecida e vigilante que comanda todos os setores da ação mental. Comanda os desejos. Mas acontece que quando nós damos vazão demais aos desejos, nós podemos adormecer a nossa vontade. E é muitas vezes importante nós acordarmos a nossa vontade, para que ela possa ter domínio sobre nós e sobre todos os setores da ação mental, inclusive do desejo. Diz ainda Emmanuel, sem a vontade, o desejo pode comprar ao engano aflitivos séculos de reparação e sofrimento. É isso que tem sido parte de nossa história. A gente se deixando levar pelos nossos desejos, criando embaraços emocionais para nós e para terceiros, que é a causa das nossas aflições, porque a vontade não tem domínio sobre o desejo. Então, sem ela, sem a vontade, o desejo pode comprar ao engano
aflitivos séculos de reparação e sofrimento. Só a vontade é suficientemente forte para sustentar a harmonia do espírito. Só a vontade é suficientemente forte para sustentar a harmonia do espírito. Então vejam, nós vivemos necessariamente num processo evolutivo, que deixamos valores antigos, propostas antigas, num processo de autodescobrimento, educando fluidicamente os nossos pensamentos com propostas criadoras na área do bem e positivas. Porque aqueles comportamentos viciosos nos causam prejuízo. Mazelas. A gente fica só, criamos inimizades, o nosso orgulho, a nossa vaidade acaba gerando atritos que seriam perfeitamente evitáveis, mas por força de um desejo. Mas é isso. É como se a gente estivesse saindo de um movimento para o outro. Isso dá um solavanco. Não é? Se a gente está num ônibus, o ônibus está andando, a gente está no corredor, o ônibus freia, a nossa tendência é irmos para frente, não é? Por quê? Por causa da inércia do movimento. A gente estava no movimento, aí ele para, a tendência é continuar o movimento. Então, a tentação é isso, a gente é tentado a dar vazão àquele desejo, a comer aquele pote de sorvete de novo. E a gente tem que começar a usar a nossa vontade, porque a gente começa a projetar valores melhores, o valor da saúde, o valor da convivência em família, porque menos saúde, menos tempo de convivência em família. Menos saúde igual a doença. Então a gente quer evitar a doença. Então a gente começa a projetar através da vontade valores e modifica com o tempo os nossos hábitos. Mas isso é um exercício permanente, constante, dedicado. Então, quando Jesus disse o seguinte: os meus discípulos se conhecerão por muito se amarem, é porque ele sabia que os primeiros exercícios do amor eram difíceis. Mas no momento em que chegamos a amar muito, a gente já aprendeu a amar. Quando ele nos ensinou sobre a questão do perdão, diz: olha, Pedro, tu não deves perdoar apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. O que ele estava fazendo? Ele estava gerando o condicionamento do perdão. Porque o difícil é perdoar a primeira vez. Por quê? Porque o espírito se acostumou a ser magoado e dar o troco. Nós nos acostumamos ao longo do tempo sobre isso. A vontade exercia o mínimo poder sobre o vício da vingança. E agora a gente é tentado a dar o troco, mas a gente já conhece o ensinamento de Jesus. Sabe muitas vezes que esse troco é em demasia e acaba gerando agressor e vítima que se repetem nesse processo ao longo dos anos. É um ódio que a gente não consegue destruir se não tiver o influxo do amor. Então por isso o perdão é para a gente mudar esse processo. Quando a gente se dá conta disso, mas meu Deus, então eu tenho que perdoar. Mas o primeiro perdão é difícil, o segundo é difícil, por isso que Jesus diz perdoar 70 vezes 7 vezes, para criar o condicionamento do bem. Aonde existia um condicionamento do mal, nós temos que criar um condicionamento positivo. Mas quem já perdoou quase 500 vezes a mesma pessoa, dali para frente já perdoa de raiva, não é? Porque já se condicionou a perdoar. Então, todo condicionamento sobre o influxo da vontade direcionada ao bem, ele é difícil. Exige de nós atenção, esforço. Tinha um amigo que, para deixar do hábito do cigarro, diz que nos primeiros meses era algo muito difícil. Diz que uma vez ele estava conversando com uma outra pessoa e comendo um biscoito. E próximo a ele tinha um cinzeiro.
Ele estava comendo esse biscoito, conversando com aquela pessoa, se distraiu e em um determinado momento ele pegou o biscoito e apagou no cinzeiro, como se fosse um cigarro. Isso o que é? É o costume, é o hábito. Então, por isso que Jesus ensinou. Em cima de um hábito nocivo, nós temos que criar um hábito positivo. Perdoar 70 vezes, 7 vezes. Meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. É o exercício do amor, é o exercício do perdão. Porque nós temos esta tentação. E a tentação não vem de fora para dentro. Às vezes a gente quer culpar o pote de sorvete, mas o pote de sorvete não é o problema. O problema somos nós. Emmanuel deixa claro isso numa lição da obra Pai Nosso, que é intitulada Origem das Tentações. E aí Emmanuel comenta uma frase de Tiago, no capítulo 1, versículo 14, da primeira epístola de Tiago, diz o seguinte: mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela própria concupiscência. E daí diz Emmanuel assim: examinemos particularmente ambos os substantivos, tentação e concupiscência. O primeiro, a tentação, exterioriza o segundo, ou seja, a concupiscência, que esta constitui o fundo viciado e perverso da natureza humana primitivista. Ser tentado é ouvir a malícia própria, é abrigar os inferiores alvitres de si mesmo, porquanto ainda que o mal venha do exterior, somente se concretiza e persevera se com ele afinamos na intimidade do coração. Finalmente, destacamos o verbo atrair. Verificaremos a extensão de nossa inferioridade pela natureza das coisas e situações que nos atraem. Então vejam, Emmanuel está dizendo, olha, a gente fala de tentação, como se a tentação fosse o exercício do poder, como se a tentação fosse aquela pessoa de estrutura bela e bonita, homem ou mulher, como se a tentação da comida estivesse fora de nós. A tentação é a lasanha, a tentação é o churrasco, a tentação é o sorvete, a tentação é o poder. Não. Diz Emmanuel, a tentação exterioriza algo interno, que é a nossa concupiscência. Porque a razão está no verbo atrair. Vejamos, se a gente colocar um balde de diamante na frente de um cavalo, isso não vai atrair o cavalo, ele não vai ter nenhum impulso sobre aqueles diamantes. Diferentemente se a gente colocar no balde milho. Mas agora, se a gente colocar esse balde num grupo de pessoas, um balde de diamante num grupo de pessoas, não vai atrair aquelas pessoas? Se a gente colocar esse balde de diamantes em Brasília, imagine vocês, o que vai acontecer? É o que Emmanuel chama então de atrair. Mas o problema não está no diamante. A tentação, ela é reflexo de algo interno, que é a concupiscência, que é o nosso fundo viciado e perverso. Viciado porque a gente, o que nós fizemos? Nós extrapolamos da medida, gerando um vício. Fundo viciado e perverso. Então, é aí a origem das nossas tentações, não está fora. Tanto que o livro de Emmanuel é Pensamento e Vida. Primeiro as ideias, depois a vida se exterioriza. Tudo começa no nosso interior. Educações fluídicas, reforma íntima, a importância de nós cuidarmos dos nossos pensamentos,
analisarmos, direcioná-los para o bem e para o amor, para que a nossa vontade possa ter domínio sobre os nossos desejos. E a gente criar um equilíbrio e conduzindo esses desejos através do roteiro seguro da vontade. E é Emmanuel que nos esclarece sobre a ideia, a direção da ideia na obra Vozes do Grande Além, na lição número 20, cujo título é Ideia. Ele fala sobre Jesus, que Jesus então é esse expoente natural que nós devemos ter como nosso guia, como nosso grande orientador, um modelo seguro para os nossos comportamentos. Não que a gente deva imitá-lo, não é isso, mas que a gente possa observar, perceber, entender as suas lições, que todas elas representam um norte no nosso processo evolutivo sem grandes sobressaltos, para a gente dominar os nossos desejos, desfazer esse processo de tentação na busca de valores maiores para a nossa vida. Então ele diz o seguinte: o Evangelho representa uma glorificada equipe de ideias de amor puro e fé transformadora. Olha, então o Evangelho corresponde a uma equipe de ideias de amor puro e fé transformadora, que Jesus trouxe à esfera dos homens, erguendo-os para o reino de Deus. Então veja como se o Evangelho fosse esta fonte inspiradora para a nossa vontade, a fim de que ela, como leme, possa nos conduzir a este reino divino, a implantação do reino de Deus em nós. E ele diz o seguinte: na manjedoura, implanta o mestre a ideia da humildade, porque tudo no Evangelho é esta composição de ideias positivas, para as quais nós devemos direcionar a nossa vida. Na carpintaria nazarena, traça a ideia do trabalho, portanto, a importância da humildade, a importância do trabalho. Nas bodas de Canaã, anuncia a ideia do auxílio desinteressado à felicidade do próximo. Quando ele então se vê naquela situação da família apreensiva porque havia faltado vinho para servir aos convidados, e que Jesus então, numa das suas primeiras ações públicas, que encontra registro nos evangelhos, foi quando ele então pede para encher vasilhas com água e transforma aquela água em vinho, porque ele estava agindo em auxílio desinteressado à felicidade do próximo, dos amigos, para que aquela festa de união entre aquelas almas se desse sem sobressalto com os convidados. O socorro aos doentes cria a ideia de solidariedade. No Sermão das Bem-aventuranças, plasma a ideia de exaltação dos valores imperecíveis do espírito sobre a exaltação passageira da carne. No Tabor, revela a ideia da sublimação, em que ele aparece em espírito para alguns dos apóstolos. No Jardim das Oliveiras, esculpe a ideia da suprema lealdade a Deus, quando ele se entrega aos soldados do Sinédrio para que se cumpra a vontade de Deus. Na cruz da renunciação e da morte, irradia a ideia do sacrifício pessoal pelo bem dos outros, como bênção de ressurreição para a imortalidade vitoriosa. Nos mínimos lances do apostolado de Jesus, vemo-lo anunciando verbo e ação no lançamento das ideias renovadoras com que veio redimir o mundo. Então Jesus é esse conjunto de boas ideias para servir de inspiração à nossa vontade, para que a gente possa direcionar a nossa vontade
dentro desses imperativos que Jesus nos exalta, ao bem, à cooperação com o próximo, à humildade, aos desígnios de Deus, a aceitar e nos resignar diante de determinadas situações, para que nós possamos vencer o domínio da tentação, o domínio daqueles impulsos viciosos que nós criamos ao longo do tempo, para agora fazermos um futuro diferente, mesmo diante das dificuldades, tendo Jesus como nosso modelo. Uma vez, conta-nos Chico Xavier, através de uma pergunta que lhe foi formulada, se ele já havia chorado muito, ele disse: sim, chorei demais, algumas vezes. Mas uma em particular eu me lembro que eu ia visitar a Valéria. A Valéria é uma jovenzinha que havia ficado paraplégica e muda. Eu ia até a casa dela aos finais de semana, levava algum doce, um bolo, um quitute, alguma coisa para alegrar. E aplicava passes na Valéria, ficava com a família. Durante 6 anos aconteceram aquelas visitas, até um determinado dia em que Chico achou que havia passado a prova da mudez daquela moça e começou a dizer para ela: Valéria, fala alguma coisa, Valéria. Lembra-te que Jesus curou tantas pessoas. Ele pode te curar nesta hora. Tenha fé. Fale Jesus, Valéria. E Chico começou a inspirar confiança nela. Em um determinado momento, aquela jovem disse assim: Jesus! Foi o que ela conseguiu pronunciar. Chico ficou numa alegria, diz que chorou naquela hora, chamou a irmã mais velha dela e disse: vem cá, vem ver a Valéria. A Valéria falou, ele ficou comovido com aquilo. Quando a irmã chegou, ele disse para ela: fala, Valéria, fala Jesus. E a Valéria ainda conseguiu pronunciar Jesus. O Chico ficou alegre, abraçou a família, saiu, retornou para casa num estado de graça aquele final de semana. Na outra semana, quando ele retornou à casa de Valéria, ele ficou sabendo que ela havia desencarnado. Os anos se passaram, até que em um determinado momento ele diz que na casa dele recebia toda semana a presença de uma mulher iluminada, que chegava a iluminar todo o quarto onde ele estava. E ela chegava e começou a aplicar passes nele, uma vez por semana, durante 1 mês. Depois desse período, o Chico teve seu primeiro infarto. Ficou 20 dias acamado. Quando ele conseguiu movimentar-se de novo, esse espírito feminino aparece e sorri para ele. Quando ele olha para ela e diz assim: ah, agora eu percebo. Tu me visitaste 1 mês antes do meu infarto, porque tu estava dando passes para o meu coração resistir a esse infarto. Por misericórdia de Deus não foi. E ela começou a sorrir e confirmou com a cabeça. Aí Chico perguntou para ela: mas então me diga, minha irmã, como é o teu nome? Para que nas minhas preces eu possa agradecer o que tu fizeste por mim. E ela diz assim: ah, Chico, nós somos amigos de longa data. E eu não vou dizer o meu nome, apenas vou dizer uma palavra e tu irá identificar quem sou. E ela disse: Jesus. E ele olhou para ela e sorriu: Valéria, é tu. Meus queridos, nesse nosso processo de educação das nossas vibrações, das nossas educações fluídicas, da nossa reforma íntima, tenhamos Jesus como esse grande modelo dessas ideias renovadoras, que hão de nos tirar desse cipoal de situações engendradas pelos nossos desejos, para que nós possamos vibrar acima de tudo com a vontade na direção do bem e do amor. Que Jesus ampare a todos nós, a todos vocês, nessa nossa trajetória evolutiva de autoiluminação.
Muito obrigado e um grande abraço.